ao lado da outra. E esta resposta não está tão longe da questão que a Jane me pôs. Porque eu sei que aqui, infelizmente, os meus livros não são praticamente conhecidos, apesar de serem publicados pela Record, mas não são conhecidos. E o que acontece é que, se fossem conhecidos, saber-se-ia o mínimo que seria isto. É que aquilo que eu tenho feito é ser testemunha do tempo que passa. Os meus livros têm sido isso. Eu sou uma escritora romântica. Eu vou reagindo ao mundo, eu vou reagindo às vivências. E a minha única ambição é ter um conjunto de livros que seja uma espécie de testemunho de uma passagem e que se diga, olha, aquela mulher passou por aqui e viu o mundo naquela altura desta forma, não é? Ora, acontece precisamente que, somando todos os meus livros, os romances são 9, são 10, por aí assim, não são tantos quanto eu queria, enfim, mas são esses. Quando chego e faço esse balanço que a Jane me convida a fazer, eu percebo o seguinte, que tenho perseguido aquilo que tem sido o sonho dos portugueses. E o último deles se chama Combateremos a Sombra. Não significa vou aqui com uma bandeira combater a sombra. Significa quando nós combatemos alguma coisa, o que estamos a combater é a sombra dessa coisa. E por isso a gente não atinge aquele, digamos, o sujeito, a gente atinge apenas a sombra. E de onde o nosso desencontro na luta com a sociedade provir daí. Ora, o que acontece, e enfim, para não tomar muito tempo, é que ao longo destes anos houve como que uma espécie de mudança de conflito, de objeto do conflito no nosso país, em Portugal. Se o objeto do conflito era sobretudo o nosso passado, que nos conduziu a uma situação, sobretudo com a África, com outros países, em que nós estávamos atrasados em relação à história, em relação à Europa, nós fomos os primeiros, digamos assim, os primeiros colónios e depois fomos os últimos. Quer dizer, nós, como éramos pequenininhos, fomos os primeiros a expandir-nos por aí. Além disso, tínhamos outras qualidades, não é? Mas depois também, como éramos pequenos e estávamos desenraizados da verdadeira Europa, ou da Europa que se diz a verdadeira, nós não sabíamos onde nos fixar, quer dizer, onde prender o nosso gancho, onde ir, para onde ir, como ficar, o que ser, quando se deu o 25 de Abril. Aliás, um dos temas que nos levava a não fazer uma mudança e que o ditador bem utilizou é: e depois o que seremos? Não havia saída. Se nós deixamos de ser um povo colonizador, não formos o tal país que se dizia com um corpo multicontinental, então depois o que somos? Éramos tão pequeninos, tínhamos medo e não largávamos. E não foi só o ditador que não quis. Grande parte do país não quis. Não se pensa que foi só o ditador que obrigava a pensar assim. Não. Ora bem, quando se dá o 25 de Abril, a minha interpretação é esta: nós ficámos ali uns anos a fazer uma espécie de balanço da história para nos entendermos, não é? E a própria parte, digamos, a África e tudo isso, era sentido, como no dizer do Eduardo Lourenço, como uma espécie de membro fantasma. O membro, quando se corta um membro, quando se corta uma perna, porque gangrenou, a pessoa fica durante um tempo a sentir a perna, não é? A sentir a perna como se estivesse lá no sítio, não é? Ora bem, o Eduardo Lourenço diz muito bem que a sociedade portuguesa durante muito tempo ficou ali uns anos, pelo menos, a sentir a dor no membro fantasma. E a literatura, nós, enfim, todos nós escrevemos praticamente sobre isso, sobre uma espécie de desejo de resolver essa dor, porque não sabíamos o que fazer, e além disso tínhamos tido uma ditadura, tínhamos tido repressão, tínhamos tido tudo aquilo que, infelizmente, a história do Brasil também partilhou mais ou menos na mesma altura, e sabem muito bem. Ora, o que acontece é que, a pouco e pouco, Portugal mudou houve uma espécie de pacificação com esses territórios. Inclusive, a literatura fez muito pela aproximação entre os escritores africanos e os portugueses. Digamos, nós criamos uma espécie de pátria literária onde nos entendemos, onde fizemos uma espécie de fraternidade, não é? Onde, de facto, há autores portugueses, e há alguns muito jovens,
que atravessaram a África e escreveram sobre ela, como é o caso do Pedro Rosa Mendes, quer dizer, e que o faz com um sentimento de alma absolutamente extraordinário, não é? E é uma espécie de aposta numa fraternidade, e o que significa que, de facto, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista da imaginação, nós temos as pazes feitas. Essas pazes estão feitas. E eu diria que parte do nosso imaginário, ele passou para uma outra coisa, que é o confronto com o pós-colonialismo e o confronto com o dilema da modernidade. E eu posso vos dizer que em 1990 uma jornalista francesa que gosta dos portugueses dizia, no entanto, isto antes de alguns escritores portugueses serem muito célebres, dizia o seguinte: o imaginário dos portugueses não tem nada para acrescentar à imaginação, ao imaginário europeu. Ora, hoje ninguém dirá isso. O que ela não sabia era que o nosso confronto, o nosso imaginário viria a ser, em breve, o imaginário europeu. E o qual é? É o ajuste de contas com aqueles que antes foram nossos colonizados e que agora são os nossos visitantes. Ela não sabia que essa temática com o outro, a temática com essa luta do imigrante imigrado, que era o caso do português, não é? Iria estar, depois de 1990 e depois das guerras balcânicas e depois de todo o mundo pós-colonial que conhecem perfeitamente a gramática, não é? Não sabia que a Europa iria ser literalmente invadida por pessoas que vêm de outros continentes onde antes os europeus foram donos e senhores. E agora, a grande questão que se põe na Europa não é mais, a meu entender, não é a questão económica, como se está a tentar dizer. É muito mais fundo do que isso. É uma questão antropológica e é uma questão cultural. É saber se pessoas tão diferentes, com hábitos, maneiras de ver, entendimento de Deus, do fim, da eternidade, tão diferentes da Europa, se são eles, se nós, que somos um continente aberto por excelência, aberto à diferença, se nós deixamos que a diferença que vem de fora seja tão grande que acabe com a diversidade do mundo aberto europeu, ou o contrário. E este é o dilema mais profundo hoje da Europa. E eu acho que, precisamente, a literatura portuguesa, de certa forma, adiantou-se a essa questão. Alguns escritores portugueses tiveram a possibilidade de escrever sobre essa questão e, por isso, hoje são acarinhados lá fora. Entre eles, o caso do francês, naturalmente. Agora, eu digo-vos que, como escritora romântica, nas palavras da Cristina Bessa Luz, e, digamos, por opção, eu tenho seguido, digamos, essa trajetória em que os meus personagens não estão mais nesse confronto com, digamos, com o mundo que era o 25 de Abril, do Dia dos Prodígios. Portanto, é muito mais hoje a questão do afrontamento com a modernidade. E eu tive grande gosto de ver que o melhor texto escrito sobre o último romance, sobre o Combateremos a Sombra, foi por um brasileiro, agora não me lembro o nome, mas que pôs está a correr na internet, um professor brasileiro que escreveu um texto admirável de compreensão profunda sobre esse livro, em que mostra que compreendeu inteiramente aquilo que, quando eu cheguei à última página, porque na primeira eu não sabia bem para onde ia, mas que chegou e ele compreendeu que eu tinha escrito um livro sobre, já não sobre o confronto entre a vontade, entre a força do sonhar e a debilidade do agir, mas entre o mundo que se tenta hiperorganizar, matando o sono. Quer dizer, como é que o mundo se organiza